Olá, professores! Hoje eu quero mostrar para vocês um jogo de alfabetização, que na verdade não é um jogo novo, mas ele está um pouquinho reformulado para facilitar a vida de vocês. É a roleta das sílabas. Como vocês podem ver, o tabuleiro agora ele é dobrável. Isso facilita na hora de guardar, ocupa menos espaço e também na hora de fazer o transporte, quando vocês pedem e eu preciso enviar pelos correios, tá? Mas aí onde que tá a roleta? A roleta, na verdade, o local onde fica a seta, né? Que roda, ele é muito frágil, ele é bem fácil de quebrar. E quando ele ficava grudado aqui, sem poder tirar, ele acabava quebrando mais rápido. Então eu fiz uma alteração que é velcro. E aí ele é grudado com velcro, assim como as sílabas. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Isso torna um pouquinho mais durável. Mesmo assim, obviamente, tem que se tomar bastante cuidado, né? Porque isso daqui é um palitinho, ele tá bem preso, mas ele ainda pode quebrar. Então é um jogo para se ter bastante cuidado, como todos os jogos, né? Eu sempre digo para vocês, com cuidado, eles duram bastante, tá? Então agora vai tudo separadinho, mas a roleta já tá assim preparadinha, é só colar ela aqui no centro com o velcro. E olha como ela fica bem firme. Eu não tô nem segurando. Isso daqui é feito para criança apoiar, se for necessário, né? Ele vai aguentar essa pressão para a criança rodar a roleta com mais segurança, mas não precisa. Como o papelão é pesadinho, ele dá conta de rodar sem a roleta ficar saindo do lugar. E ainda que saia, as sílabas estão grudadas com velcro, tá? Então, todas as sílabas vêm com velcro para serem coladas. Essa pecinha especificamente que eu tô na mão é uma das 3 pecinhas que vem em branco no jogo, para que vocês possam colocar sílabas diferentes, por exemplo, as sílabas complexas que não acompanham o jogo. O jogo tem todas as vogais, todas as sílabas simples das famílias, incluindo o que e o que. Mas não tem, por exemplo, o G e o Gui, porque já tem o G, G, Gi, Gogu. Não tem, por exemplo, as sílabas complexas, né? Os encontros consonantais, CH, LH, NH. Então, vocês podem utilizar esses círculos em branco para acrescentar as sílabas que vocês preferirem, essas que não estão disponíveis no jogo. Mas também podem utilizar para, de repente, repor uma sílaba que por qualquer motivo seja perdida. Então, as 3 pecinhas em branco também já vêm com velcro preparadinhas. Como que vocês colocam a sílaba aqui? De um jeito muito simples. Com a própria caneta de quadro branco que acompanha o jogo, tá? Claro que depois que essa terminar, vocês podem usar qualquer outra caneta de quadro branco, que ela escreve muito bem aqui em cima do contact que está laminando a peça e também é bem fácil de apagar, o que facilita para você poder usar várias vezes depois, tá? Então vamos supor que eu vou colocar aqui a sílaba lho. Sílaba complexa com encontro consonantal LHU. Colocando essa sílaba, eu posso depois facilmente apagar e colocar outra, né? As crianças não precisam colocar as mãos na sílaba, então não vai apagar. Se apagar também não tem problema nenhum, coloca outra. A vantagem de apagar é justamente isso, né? É você conseguir apagar com esse pedacinho de velcro, desculpa, feltro que vai junto, olha, ele apaga facilmente, totalmente, e você pode pôr outra sílaba qualquer, uma sílaba que de fato venha a faltar aí porque foi perdida. Eu vou colocar o lho de novo aqui, tá? Foi só para vocês poderem ver. E a gente pode também, obviamente, pedir para a criança colocar, né? Quanto maior o protagonismo da criança, maior o interesse e a aprendizagem dela. Sempre é bom a gente lembrar disso. Bom, e como é que se joga? Além da roleta, com todas as sílabas que eu disse, né, das famílias silábicas simples, que você vai trocando aqui, de acordo com a atividade que você vai propor, vem também algumas cartelas. Quais cartelas são essas? São 20 cartelas que já vem com 3 desenhos cada. A primeira
palavra de cima, ela é sempre para ser completada com a primeira sílaba, então tá sempre faltando a primeira sílaba. A segunda palavra tá sempre faltando a sílaba medial, a sílaba do meio. E a última palavra tá sempre faltando a sílaba final, tá? A última sílaba da palavra. Assim, são 20 cartelas. Depois, a gente tem mais 4 cartelas dessas, que são com tamanhos diferentes de palavras, mas olha, o desenhinho não está indicando necessariamente não tem um desenho, não está indicando o substantivo que a criança vai ter que escrever. Então, na verdade, ela pode escrever qualquer tipo de palavra, né? Um pronome, um verbo, enfim. Não precisa ser necessariamente um substantivo, um nome de alguém, não importa, tá? São 4, cada uma tem uma determinada quantidade de partes, né? As 3 palavras que cada uma traz. São 4 ao todo. Uma eu já separei aqui para deixar de exemplo para a gente brincar um pouquinho. Depois tem mais 4 cartelas que também não tem o desenho, né? Não tem definido a palavra que a criança vai montar, vai completar, na verdade, mas já tem as sílabas iniciais. Então, são 3 cartelas com palavras surpresa, né? Apenas com as sílabas iniciais para a criança completar, e depois eu vou mostrar um jeito bem legal da gente brincar com esse tipo de cartela, que pode ser um pouco mais difícil para as crianças, né? Assim como esses também. Aqui são palavras para completar com as sílabas. Desculpa, acho que eu falei errado, né? Esse daqui para completar com as sílabas finais. E essas 4 para completar com as sílabas iniciais, tá? 3 palavras em cada uma para completar com as sílabas iniciais. Bom, então eu vou pegar um exemplo aqui de cada uma, né? Pra gente brincar um pouquinho com a roleta das sílabas. A criança fica com a caneta, então é um jogo que não é um jogo de letras móveis, né? As sílabas não são móveis, elas são móveis do seu acervo para a roleta, mas a criança não usa a sílaba, ela não tira a sílaba da roleta para completar. Ela usa a referência da sílaba que está na roleta para poder escrever ela mesma. Então, também já é um exercício de escrita. Isso, claro, para as crianças que já estão nessa fase da alfabetização, tá? Não aconselho, por exemplo, para crianças da educação infantil, a não ser que seja uma criança que já esteja muito à frente, né, na hipótese de escrita dela. Mas ainda assim, anos iniciais é o ideal, tá? Anos iniciais do ensino fundamental. Então, eu peguei uma cartela que tem palavras totalmente surpresa, né? 3 palavras, sendo 2 palavras de sílabas e uma palavra trissílaba. Peguei mais uma cartela com palavras surpresas, mas que já traz as sílabas iniciais, que eu preciso completar com as sílabas finais. Peguei uma outra cartela com palavras surpresas, mas que eu preciso completar com as sílabas iniciais, porque só tem as sílabas finais. E peguei 2 cartelas dessas de desenho, né? Que, como eu já mostrei para vocês, tem sempre uma palavra faltando a sílaba inicial, uma palavra faltando a sílaba medial e uma palavra faltando a sílaba final, mas já tem o desenhinho indicando para a criança que palavra é essa, tá? Então, essas aqui são mais simples de brincar, porque o desenho já indica. Então, como ele indica a palavra, ele indica automaticamente a sílaba que a criança precisa procurar. O desafio dela é saber que sílaba é essa, reconhecer, especialmente quando a roleta conseguir parar nessa sílaba, né? Também tem a questão da sorte, tá? Claro que dá para brincar de outras maneiras, inclusive tem na folhinha que vai junto as regras, é uma folha frente e verso, porque tem bastante possibilidades de brincar, aliás, tem muito mais até do que estão descritas aqui, né? Muito mais possibilidades, mas enfim, essas daqui são as mais simples de brincar dessa maneira. Essas aqui, as palavras surpresas, no caso dela já ter uma sílaba e a criança só precisar completar com mais uma, seja inicial ou final, a gente pode, no início, enquanto a criança ainda não tem muito entendimento do jogo, não tem muito repertório de palavras, porque ela está numa fase inicial de escrita, a gente pode
fazer uma charada, por exemplo, para ela encontrar uma determinada palavra, né? Então aqui eu posso, como é um elemento surpresa, eu não preciso me prender ao desenho. Eu posso falar uma palavra qualquer, como eu disse, não precisa nem ser necessariamente um substantivo, pode ser um verbo, um pronome, né? Se der certo, no caso, com a sílaba que já tem aqui no papel, na cartela, mas enfim, eu posso desafiar a criança a encontrar uma determinada palavra, ou a cada sílaba que ela virar a roleta e sair, eu posso desafiá-la a ver se encaixa, né, para completar de forma coerente alguma das palavras surpresas que estão aqui, tá? Então vamos brincar. Eu posso dar várias cartelas para criança, posso dar uma de cada vez, isso fica a escolha do professor de acordo com a necessidade, as possibilidades que a criança está apresentando, né, naquele momento, tá? O desenvolvimento dela. Vamos fazer uma por vez. Eu vou começar com essa surpresa, que tem só as sílabas iniciais e eu preciso completar com as sílabas finais. Então, primeiro eu começo falando para a criança fazer a leitura da sílaba, né? Se ela bater o olho já consegui, ótimo, se não, eu ajudo. M com A, lembra do nome da Mariana, lembra do nome do macaco, como que se lê M com A. E aí você vai ajudando a criança a decodificar. Na verdade, não gosto dessa palavra, mas enfim, fazer a leitura, tá? E a mesma coisa com as outras sílabas. Se eu quiser fazer uma por vez, eu estiver fazendo um atendimento para uma criança, um reforço, uma coisa mais individualizada, ok, eu vou uma palavra por vez, senão eu já ajudo ela a fazer todas as palavrinhas juntos de uma vez, assim como eu posso também usar a roleta para, de repente, passar uma atividade no papel para a criança, né? E aí eu posso fazer isso no coletivo. Mas se eu fizer, por exemplo, um pequeno grupo, se eu conseguir trabalhar nos pequenos grupos, com um número de 4 a 6 crianças, tem cartela suficiente para todos. Tem cartela suficiente para trabalhar com a classe inteira também, tá? Porque são mais de 30 cartelas, se não me engano, 32. Então, tem número suficiente. Só que aí vai dar um probleminha na roleta, né? Porque você tem que montar a roleta inicialmente e anteriormente com as sílabas que você sabe que vão ser necessárias para a criança formar as palavras, especialmente quando você está trabalhando com essas cartelas aqui. Agora vamos supor que você queira dar para a sala toda, tá? Você entrega uma cartela para cada criança da sala ou para cada dupla, para diminuir as possibilidades e aumentar a coletividade, pode entregar também uma para cada mesinha de 4, por exemplo, uma para cada grupinho de 4, ou uma para cada grupinho de 3, né? E cada criança se responsabiliza por uma palavra da tabela. Enfim, dá para fazer de várias maneiras. E aí você escolhe algumas sílabas, que não são todas as necessárias para preencher todas as tabelas, você escolhe algumas sílabas e a brincadeira é quem conseguir formar todas as palavras primeiro ganha o jogo, né? O desafio. Para eles vai ser sensacional da mesma forma e vai ajudar no exercício de alfabetização, porque eles vão ter que ir identificando as sílabas para saber se é a sílaba que ele precisa ou não, independente de ser, né? Quando a roleta girar, eles podem usar. Então, eles têm que decifrar a sílaba também, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou aqui com essa tabelinha, né? Que tem a palavra bota, a palavra camisa e a palavra luva. Eu vou de novo fazer a leitura com a criança, né? Deixa eu pôr aqui para vocês enxergarem melhor. Eu vou fazer a leitura com a criança para ela perceber a sílaba que está faltando e girar a roleta na intenção de buscar essa sílaba. Posso dar uma chance, 2 chances, 3 chances, enfim. A dinâmica que você vai fazer depende muito da sua turma, depende muito de quantas crianças você está trabalhando naquele momento, tá? O legal é que a própria roleta já é um chamariz, né? Um incentivo aí para as crianças quererem aprender, tá? Então vamos lá. Que sílaba saiu? Saiu a sílaba mo.
eu preciso da sílaba mo para completar alguma palavra, e aí você pode ir ajudando a criança, né? Por exemplo, se você colocar um mo aqui, como é que fica? Mo tá. Tá errado. Não é a palavra bota. Se você colocar um mo aqui, como é que fica? Ca. Moza. O desenho ajuda muito, especialmente as crianças que estão numa fase mais inicial, né? Mas quando você trabalha com a falta de desenhos, né, a palavra surpresa, também ajuda ela a pensar em diferentes possibilidades. Então você abre um pouco mais o leque. Aí eu disse que ia mostrar, bom, tudo bem, não tirou a sílaba, você pode dar mais uma chance naquele mesmo momento, você pode esperar rodar entre os outros amigos. E qualquer sílaba que qualquer amigo tirar, vamos supor que está lá num grupinho de 4, se servir para você, você pode pôr, né? Aí também entra o fator sorte para ver quem vai completar a sua tabela primeiro, ainda que não seja com a sílaba que tirou na sua vez, mas com a sílaba que o amigo tirou. Enfim, entram várias questões, mas todas vão levar a um trabalho bem específico e bem interessante de alfabetização, tá? Vamos supor que eu dei uma outra chance para a criança e ela tirou outra sílaba, no caso, essa sílaba também não serve, né? Se ela bater o olho e dizer que não serve, não servir mesmo, você pode deixar por isso mesmo. Se ela tirar uma sílaba que serve e bater o olho e achou que não serve, aí você tem que fazer todo esse trabalho de novo para que ela perceba, né? Esse trabalho que eu fiz inicialmente. Uma terceira chance, ler. Também não serve para completar a minha tabela, mas vamos supor que a outra criança dessa mesinha está com essa tabela aqui e o ler serve para ela completar. O ler. A intenção é essa, tá? Que ela complete escrevendo com referência na sílaba que saiu ali na roleta, tá bom? Mas essa é só uma forma de brincar, né? O que eu quero mostrar para vocês é como brincar com as palavras surpresa. Então eu tenho aqui no, alguma coisa do, alguma coisa to. Se a criança estiver com dificuldade, né, de encontrar uma palavra possível, especialmente porque quando a sílaba inicial falta, é mais complicado para pensar, né? A gente tem mais facilidade de completar com o que vem depois. Então, completar com a sílaba final, que é o caso dessa cartela aqui. Mas essa estratégia que eu vou usar serve para qualquer cartela, inclusive para essa que não tem sílaba nenhuma, que a criança tem que completar, escrever a palavra, aliás, né? Do zero, do nada. Como que você vai fazer? Uma estratégia, tá? Como eu disse, pode ter várias, você pode criar várias estratégias. Uma estratégia é eu fazer algumas charadinhas para ela pensar numa possível palavra. Só que a resposta da minha charada, para ser escrita, a sílaba necessária precisa estar na roleta que eu preparei, né? Com as sílabas que eu preparei. Então, eu vou fazer a charada aqui para a criança, por exemplo. Olha, eu quero que você escreva aqui, complete com a sílaba que falta para escrever uma palavra que indica que uma pessoa é proprietária de alguma coisa. Por exemplo, o que você é do seu estojo? Você pegou ele emprestado ou ele é seu? Se ele é seu, você é o que do estojo? No caso, dono, né? Foi a palavra que eu pensei. Você pode pensar numa palavra muito mais simples. Aqui, eu quero que você. Mas aí eu acho legal ir uma por vez, mas tudo bem. Vamos supor que uma criança que, né, tem uma memorização legal, e aí você vai já fazer a charada para a segunda palavra. Aqui você vai completar com uma sílaba que escreva a palavra que indica como que fase do dia é quando a gente acorda, né? É de tarde, é de noite, é o quê? É cedo, no caso. Ela podia falar de manhã. Então, qual é a outra palavra para manhã, né? A gente pode colocar cedo, porque eu sei que tem a sílaba C, tá? Aqui, um bicho que nada no lago e voa no céu, que termina com to. Que bicho seria? Pato. Então,
Você pode fazer na charadinha e a criança ir buscando. E também pode deixar livre, caso ela encontre alguma outra sílaba, né, que ela ache que dá, que encaixa, pode estabelecer essa regra. Ou cumpre a palavra que eu indiquei na charada, ou cumpre qualquer palavra que aparecer e for coerente, der certo, existir, né? Uma palavra que exista, tá? Então vamos supor, né, que a criança rodou a roleta e deu sorte, ó lá, saiu o C para completar a minha charadinha do meio, né? Que é o outro nome que eu digo para amanhã. Quando eu acordo muito de manhãzinha, eu digo que eu acordei, né? E aí a criança completa cedo. Então, para cedo, ela vai usar o C. E aí ela escreve, completa a palavra. Vamos supor que ela escreveu errado, na hora de escrever se confundiu, fez uma letra espelhada ou qualquer coisa assim, basta apagar e corrigir, tá? Essa é a vantagem da cartela laminada e o uso da caneta de quadro branco. Bom, rodando a roleta de novo para tentar completar mais uma palavra. Ah, olha aqui o que aconteceu. Tá mais pro meio, né? Então, você pode. A regra é a criança escolhe qual das sílabas ela vai preferir. E aí ela caiu na sílaba bo. O bo não forma nenhuma palavra coerente dessas que estão faltando aqui, pelo menos, né? Então, o que a gente faz? Passa para uma próxima chance. De novo, caiu no meio. A criança escolhe. Ah, eu escolho A. E aí, o A dá para completar alguma palavra dessa daqui de forma coerente? E dá, né? Porque tem o A de ano. E se a criança souber, então ela vai lá e completa. Essa é só uma ideia, né? Para vocês conseguirem aí ajudar a criança a preencher essas cartelas com a palavra surpresa. E é um jogo que, se você fizer os agrupamentos corretos, né, com uma criança que já esteja mais avançada, outra que esteja próxima na hipótese de escrita, elas conseguem jogar até autonomamente, se ajudando, né? Embora estejam competindo, tem ajuda mútua, porque qualquer sílaba que qualquer um tirar vai servir para si ou para o outro. Então, também é só trabalhar essa ideia com as crianças. Enfim, o jogo está um pouquinho reformulado na montagem, né? Como vocês viram, é só montar. Mas eu acho que já facilita bastante a vida da gente que não tem, às vezes, muito espaço no armário, enfim, o transporte, e também fica muito mais seguro. Só uma dica, na hora de tirar para guardar, caso precise, né? Caso você ache melhor, tire sempre por baixo. É melhor do que puxar por aqui, a chance de dar ruim é maior. Então, tire sempre por baixo, tá? E pode tirar e colocar várias vezes, que o velcro vai durar bastante. Assim como o velcro das demais sílabas também. Vou mostrar aqui para vocês, né, o que eu fiz. Eu arrumei as sílabas, organizei as sílabas, os montinhos, para facilitar a minha vida na hora de montar a tabela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A tabela não, desculpa, a roleta. Espero que vocês tenham gostado. E se estiverem precisando de uma mãozinha aí no quesito alfabetização, é um jogo que dá bastante resultado, tá bom? É isso.